Nosso objetivo agora nessa videoaula, já que nós resolvemos esse problema de programação linear, onde a função nossa é definida por duas variáveis f de x1, x2, como x1 mais 3x2, nós descobrimos que o máximo dela é aqui. Máximo de f, calculado nesse ponto 6,9, dá 33, tá certo? E sabemos também que ela teve um mínimo, né, obtido nesse ponto 00, que é o mínimo de f, né? Mínimo de f, para nós, é 0, tá ok? 0 mais 0 é 0, tá ok? Então ela tem o ponto de mínimo e o ponto de máximo. Nós estávamos resolvendo o problema de maximização. Então a questão é a seguinte: se ao invés de eu estar resolvendo o problema de maximização, eu estivesse resolvendo o problema de minimização da função f, qual seria o mínimo da função f? Como é que eu chegaria ao mínimo da função f? O mínimo da função, já que ela é côncava para cima, o máximo não existe, né? Porque ela não está restrita a nenhum conjunto. Ela é ilimitada superiormente, né? Mas para cá existe o mínimo. O mínimo dela é quando x igual a 0, tá certo? Então, o mínimo de f é igual a 3. Tá certo? Agora vamos pegar a função menos f. Menos f de r em r também menos f de x é igual a menos, definido, menos x ao quadrado menos 3. Tá certo? Qual é o máximo da função? Qual é o máximo da função? Qual é o máximo de menos f? Agora, qual é o máximo de menos f? Essa aqui, ela é côncava para cima, tá certo? Côncava para cima. Então, ela é ilimitada inferiormente, não tem mínimo, tá certo? Para baixo aqui, tá? Vai para infinito, porque ela não está restrita a nenhum conjunto. É a função de r em r, tá? Então, não existe o mínimo para cá, como não existe o máximo da função f, tá? Mas existe o máximo da função menos f, que é igual a quanto? Menos 3. Qual é a relação que existe entre menos 3 que está aqui e esse 3 que está aqui? Para chegar mais próximo do que a gente quer, para estabelecer a relação entre o máximo e o mínimo, tá certo? De f, tá? Como é que eu posso chegar ao mínimo através do máximo? Então, vamos olhar aqui com a função que é contínua e que é uma transformação linear, só que de r em r, para ficar mais fácil o entendimento, tá? Então, f de x é o meio de x e ela está restrita ao intervalo fechado, né? Como ele é fechado, ele é limitado, tá certo? Então, só valores que estão à direita de 1 e à esquerda de 4, tá certo? Incluindo 4, que é fronteira, e incluindo 1, que é fronteira, tá certo? A nossa função f é o meio de x. Então f está aqui. O gráfico dela passa pela origem, porque ela é uma transformação linear. F de 0 tem que dar 0. E colocando 0 aqui dá 0 mesmo. F de 0 é o meio de 0 que dá 0, tá certo? Então, o gráfico dela é isso aqui. Qual é o máximo da função restrita a esse conjunto? Então, para cá não interessa mais, tá certo? Não interessa mais, e nem aqui. Qual é o máximo da função aqui dentro desse intervalo aqui, ó, tá certo? Nosso intervalo agora, na verdade, não tem vértice, ele tem a fronteira. A fronteira à direita aqui é o 4, a fronteira à esquerda aqui é 1. Então, o máximo da nossa função, por garantia, porque ela é contínua e ela é linear, tá certo? O máximo vai estar na fronteira. Pro lado de cá, o máximo nosso
da função f é 2, tá certo? E é 1 meio de 4 que é 2. Então o máximo da função f para nós, o máximo de f é 2, tá certo? E pro lado de cá, olha só, pro lado de cá, aqui é 1 meio, né? Tá certo? Para 1, né? Para x igual a 1 dá meio. Então, aqui ó, não coloquei desenho, mas o mínimo da função f aqui também vai estar na fronteira, tá? Vai estar no ponto 1, f de 1, tá certo? Vai dar meio. Então, o mínimo dela é meio. Agora, aqui olhando para menos f, a gente vê que o mínimo dela, né, é menos 2. Então, o mínimo de menos f é menos 2. Tá? Por outro lado, o máximo dela aqui na fronteira, do ponto 1, tá, é menos meio. Ok? Menos meio. Então, qual é a relação que a gente pode ter aqui, ó? O 2 com o menos 2, né? Então, o máximo de f, que é 2, é igual a menos o mínimo de menos f, tá certo? Então, o máximo de f é igual a menos o mínimo de menos f, certo? Então, 2 é igual a menos o menos 2, tá certo? E aqui a gente pode ver também que o mínimo de f é menos o máximo de menos f, tá certo? Aqui, ó. Tá? Então, isso é sempre verdade. Agora, para chegar mais próximo do que a gente quer, que é a gente se reportar ao nosso exemplo anterior, da nossa função de duas variáveis, dessa aqui, tá? Que o crescimento da função era para cá, tá certo? E que o máximo era aqui e o mínimo era aqui, e que era uma transformação linear. Vamos continuar aqui, sendo f contínuo, f linear. Nós vamos colocar agora o conjunto viável para nós, começando do zero, tá certo? Onde as duas retas interceptam a origem, porque são uma transformação linear, tá certo? Igual aqui, que o plano intercepta, o gráfico da função, que é o plano, intercepta o plano R2, X1, X2, que a gente viu na aula anterior, tá certo? Tá? Porque é uma transformação linear. Então vamos restringir o nosso conjunto viável agora ao intervalo 0, 4, tá certo? O que acontece? O máximo da função f ainda é no ponto 4, tá certo? E o valor do máximo da função é 2, continua aqui. E o mínimo da função menos f ainda continua sendo no ponto 4, que é igual a menos 2, tá certo? Então ainda continua sendo que o máximo de f é menos o mínimo de menos f, tá certo? Tá ok? Agora é o seguinte aqui. O mínimo da função f é atingido no ponto 0, para x igual a 0, tá? E o máximo da função, menos f, também no ponto 0. Então aqui é 0 e aqui é 0, tá certo? Essa é a analogia que a gente vai querer fazer agora com respeito ao exemplo que está ali, tá? Então aqui, tanto o mínimo como o máximo são iguais, ó, tá certo? O mínimo de f e o máximo de menos f são iguais. Então aqui no plano a gente espera que alguma coisa aconteça analogamente. Vamos ver isso então? Então, vamos destacar esse zero aqui, ó. Esse zero aqui, que é o mínimo de f e o máximo de menos f, que são iguais, para aquela função f que nós fizemos ali, de r em r, tá certo? Para fazer uma analogia aqui. Então aqui a nossa função aqui, agora voltando para cá, a gente quer saber qual é a relação também entre o máximo da função f
e o mínimo da função menos f, e o mínimo da função f em relação ao máximo da função menos f, tá ok? Então, a nossa função f é o nosso conjunto viável, esse aqui, x, restrita, né? f de x1, x2 igual a x1 mais 3x2. Tá? A gente viu que o máximo dela é 33, valor máximo, atingido nesse ponto aqui, sentido de crescimento para cá, tá? No ponto 6 e 9, tá? E o mínimo dela é aqui, porque daqui para cá os valores não são aceitáveis para o nosso conjunto viável, tá? Que é só esse aqui, tá? Então o menor valor ela atinge aqui no vértice. Então o mínimo de f é 0, né? Se é 2 estrelas. E o ponto de mínimo é em 0, 0. x1 igual a 0 e x2 igual a 0. Agora vamos olhar aqui, ó. Vamos colocar a função f restrita a x também. A função menos f restrita a x. Tá certo? O que ela vai ter? Ela vai ser menos x1 menos 3x2. Tá certo? Então, olha só. Vou pegar aqui a cartolina para a gente ver. Aqui, como nós tínhamos uma reta que f era assim e que menos f era assim, se encontrava na origem, aqui é o gráfico da função f de duas variáveis, a nossa função objetivo, no problema de programação linear visto na aula anterior, certo? Então o máximo dela é atingido aqui, né? O valor 33, tá certo? E o mínimo aqui no 0, tá certo? Então, agora voltando para cá, se essa aqui é essa função, o gráfico da função f, o gráfico da função menos f é simétrico em relação a essa reta aqui, tá certo? E ela é assim, ó, tá certo? Então o que nós vamos ter agora? O valor mínimo dela, tá certo? O valor máximo dela vai ser aqui. Vai ser o primeiro que eu vou encontrar aqui no vértice. Então, o mínimo de menos f, restrito a x, tá certo? É igual a 0, tá certo? E no ponto que x1 igual a 0, x2 igual a 0, tá certo? Igual aqui também, ó, tá certo? Então o mínimo dessa aqui, né? E o mínimo dessa aqui coincide. Como lá o mínimo e o mínimo coincidem por função que era uma reta e outra reta para cá, tá? Agora a questão aqui é o seguinte. Aqui está a função. O mínimo nós já sabemos que está para lá. Qual é a ideia que vocês têm com respeito... Essa aqui é o máximo da função menos f. Está inclinado assim, tá? Qual é o valor mínimo que ela vai atingir? Se aqui é 33, ela vai atingir um valor lá atrás do plano, digo, atrás do quadro, né? Lá embaixo do plano R2, no valor menos 33. Óbvio, né? Então, aqui não é o mínimo, aqui é o máximo. Aqui é o máximo. O máximo de menos f é esse aqui, ó. É o valor máximo, tá certo? O valor máximo que ela atinge no conjunto viável aqui, tá? Porque daqui para cá ela vai decrescer. Enquanto a outra crescia para cá, essa aqui decresce para lá. Começa com o valor 0 para cá e vai decrescendo. Então aqui vai dar menos 25, aqui vai dar menos 27, aqui vai dar menos 33. Então o mínimo de menos f, restrito a x, vai ser igual a menos 33. Tá certo? Então isso aqui, ó, na verdade, então, né, é aquilo que nós falamos. Que o máximo de f é igual a menos o mínimo de menos f. Tá certo? Então fechou. Então era aquilo que a gente queria discutir com respeito à relação que existe entre o máximo de uma função e o máximo de uma função f e o mínimo da função menos f, ou o mínimo da função f, como é que pode ser obtido através
do máximo da função f.